Olá, graça e paz. Tem um hino que diz assim: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Isso quer dizer, solte o cabo do controle e deixe o Senhor nos guiar. Terceiro dia da nossa campanha de jejum e oração. Olha, Deus já tem feito grandes coisas, porque os testemunhos já estão chegando e a glória dele está se estabelecendo. Eu quero pensar com você, você vai ler, vai fazer o devocional, você que está jejuando, você que está orando, olha, muito obrigado por esse engajamento. Nós queremos ler, primeira leitura de hoje, nós queremos ler Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 4. Solta aí, meu. Aqui, soltou. Diz assim: então vi que todo o trabalho e de toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tema de hoje é o que dirige a sua vida. O que dirige as nossas vidas? O homem sem propósito é como um barco sem um leme. É como alguém que está perdido na vida. A reflexão desse terceiro dia é maravilhosa. E você precisa ler, fazer o devocional e orar. Ouça bem o que eu vou te dizer. As perguntas que surgem aqui são: todo e qualquer indivíduo, toda pessoa tem a sua vida dirigida por algo. Muitos são dirigidos como qualquer coisa, para qualquer lugar. Nesse exato momento que você está ouvindo este devocional, você está sendo dirigido por algo. Quero te fazer algumas perguntas que aí na leitura embaixo também vai estar. Diz assim: muitos são dirigidos pela culpa, não conseguem se perdoar, não conseguem perdoar porque cometeram um erro, porque falharam, porque não conseguiram realizar os sonhos em algum momento. A culpa dirige o coração destas pessoas. Outros são dirigidos pelo rancor, pela raiva, pela ira e pela mágoa. Não conseguem perdoar. Se apegam a essas coisas a vida inteira. Qualquer circunstância fica pegando e ficam remoendo. Alguns até dizem ficam lambendo as suas feridas. O porco volta à sua lavagem, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos avançar. Nem a culpa, nem a raiva e nem o rancor podem dirigir as nossas vidas. Mas outros são dirigidos pelo medo. Porque fizeram alguma coisa que não deu certo. Porque fizeram alguma coisa que não funcionou. Porque se frustraram em algo na sua vida. Eles têm medo de avançar, têm medo de um novo desafio, têm medo de algo que possa acontecer. Ouça, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor de Deus nos nossos corações tira de nós todos os medos que podem nos impedir de avançar. Outros são dirigidos pelo materialismo, a necessidade de ter, a necessidade de adquirir, a necessidade de vestimenta, de popularidade, precisam de algo material para poder se afirmar diante das outras pessoas. Eu carrego comigo uma frase, um verso que diz que muitas vezes as pessoas gastam aquilo que não podem, comprando aquilo que não precisam, para impressionar quem não está nem aí para eles. Outros são dirigidos pela necessidade desta aprovação. Se eles não forem aprovados, se eles não forem aceitos, se as coisas não forem do jeito deles, eles têm uma necessidade enorme de aprovação. Eles precisam ser os destaque, eles precisam estar no topo, eles são o pão puro. Outros são dirigidos assim, e esses que são dirigidos assim não conseguem avançar. Mas eu quero te dizer algo, existe uma jornada que nós estamos nela e que vai nos mostrar que nós precisamos dar à nossa vida um propósito. E o que deve nos dirigir são os propósitos da nossa vida.
Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para cada um de nós. Nada pode compensar o prejuízo de uma vida fora do propósito de Deus. Por isso, nós precisamos entender que uma vida com propósito, ela tem sentido. Uma vida dirigida por propósito faz sentido. Uma vida dirigida pelo propósito traz simplicidade, porque a gente para de querer tudo isso que eu disse negativamente e passamos a ter uma vida mais simples. Uma vida dirigida por propósito é uma vida que tem direção. Você sabe para onde você está indo. Você sabe qual caminho seguir. Você sabe o que precisa fazer e o que não pode fazer para não sair do propósito. Uma vida dirigida por um propósito é uma vida cheia de estímulo, cheia de motivação, porque o propósito produz entusiasmo e nós sabemos para onde estamos correndo. O apóstolo Paulo diz que ele não esmurra o vento, ele esmurra sabendo, ele corre sabendo, ele caminha sabendo para onde ele está indo. Nós precisamos saber qual é o propósito. E por último, conhecer o propósito nos prepara para uma vida na eternidade. O maior propósito de Deus para as nossas vidas não é que nós sejamos bem-sucedidos aqui na terra, embora isso seja um dom, uma dádiva e um presente de Deus. Mas o maior propósito de Deus para as nossas vidas é que um dia nós retornemos para Ele, como foi no primeiro dia que nós conversamos. Retornemos para Ele, porque aquele que nos fez e que quer nos ver feliz, quer que nós vivamos debaixo desse propósito. Hoje, nós vamos terminar orando e memorizando o versículo e pensando nesse sentido. Vamos orar? Senhor Deus Pai soberano, Deus eterno e maravilhoso, Deus poderoso, Príncipe da paz, Jesus, o nosso Criador, nós queremos viver debaixo de um propósito. Arranca de nós tudo aquilo que fere, que foge do propósito do Senhor e que nos impede de vivermos com excelência aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Dá que nós possamos entender que o maior propósito da nossa vida é fazer a Tua vontade. Dá que nós sejamos livres de toda necessidade de aprovação, de todo medo, necessidade do materialismo, da culpa, do erro, de tantas coisas que nos impedem de caminhar. Que neste dia, Pai, nós possamos avançar na graça do Senhor, que o propósito da nossa vida, que é homens e mulheres bem-sucedidos segundo a Tua palavra, prósperos segundo a Tua palavra, alcance o nosso coração e que nós possamos viver neste momento debaixo da Sua graça, do Seu poder e do cuidado do Senhor. Alinha o propósito da nossa vida e que nós saibamos que o maior propósito que nós temos é fazer a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que bom que você orou comigo. Que bom que você está nesse projeto de jejum e oração. Que bom que você está vivendo esse tempo. Deus tem muito a realizar em nós e através de nós. Para decorarmos e ficar na mente. Um tema para nossa reflexão. Viver com um propósito é o caminho para uma vida de realização e de paz. Um versículo para podermos decorar. Isaías 26, versículo 3 diz que Deus conserva em perfeita paz aquele que tem firme o seu propósito. Quem tem um propósito claro, recebe a paz que excede ao entendimento, que é a paz do Senhor. Uma pergunta para você meditar neste dia. A opinião da família, a opinião dos amigos, a opinião de outras pessoas é o que dirige a sua vida? É o que dirige a minha vida? O que os outros pensam a nosso respeito? É essa força que a gente quer que dirija a nossa vida? Ou a opinião de Deus ao nosso respeito, que nos chama de filhos e mais do que vencedor, é quem dirige a nossa vida? Olha, esse terceiro dia foi tremendo, hein? Aprenda, caminhe, avance e conquiste. Beijo no seu coração, graça e paz. Amanhã nós estamos de volta com mais um devocional.